Cheguei! Seja bem-vindo à lição 7 da CPAD. Bom, nós estamos aqui para mais um resumo para que te auxilie aí para você somar com todo o seu conhecimento, com todo o seu conteúdo da sua lição. É claro que se estiver somando aqui com seus... o seu conteúdo, pedir você que você comente aí, deixe o seu comentário, que tem sido útil, que tem sido bênção, que tem te ajudado, te auxiliado aí nas suas lições pelos domingos ou por qualquer outro dia durante a semana, quando a sua lição está sendo lecionada, tá bom? Então compartilha aí o vídeo, dá aí o seu like, o seu amei, se inscreva no canal, acione o sininho aí para que você possa estar recebendo sempre as novas notificações do nosso canal. Sempre que nós subirmos um vídeo, vai ser acionado aí você que subiu um vídeo novo. Tá bom? Então a lição 7 da CPAD é cultuando a Deus com liberdade e reverência. O textual diz que Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Verdade, a gente atentar para essa verdade prática, que o que importa não é onde adorar, mas como adorá-lo. Amém? O texto de referência está baseado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, no versículos 26 a 32. Então, 1 Coríntios 14, do 26 ao 32, eu não vou ler como de costume para nós ganharmos tempo e o resumo nosso ficar mesmo genuinamente um resumo. Bom, a introdução diz: no Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base neste exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto, os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Então, nós temos cultuando a Deus com liberdade e com reverência. Bom, reverência é aquilo que se fala de respeito. Se fala de respeito, de zelo, de temor. É importante que a gente perceba o que o autor coloca e dá o tema da lição, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Aqui ele fala, na verdade, prática a respeito da adoração. O importante é como adorar e não onde. Bom, na verdade, a adoração a Deus, ela não faz bem para Deus, ela faz bem para nós. A gente ouve às vezes as pessoas falando que a adoração faz bem para Deus, que quando a gente adora a Deus, nós alimentamos a Deus, e quando a palavra é exposta, Deus está nos alimentando. É claro que quando a palavra é exposta, nós estamos sendo alimentados, sim. Agora, dizer que a adoração ela faz bem para Deus... Deus não sofre com esses complexos, graças a Deus por isso. Quem sofre com esses complexos de quando não é lembrado fica chateado são os seres humanos, Deus não. A adoração, na verdade, ela faz bem para nós. Quando nós adoramos a Deus, quando nós cultuamos a Deus em espírito e em verdade, como diz o Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 23 e 24, vamos ler para a gente poder entender melhor. E Jesus está falando com a mulher samaritana e ele diz no versículo 23: mas vem a hora e já chegou
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que os pais procuram para seus adoradores. Então, para a gente entender melhor isso, Deus não procura adoração, Deus procura adorador. Porque adorador é essência, adorador está aqui dentro, adorador não depende das circunstâncias. O adorador, ele não depende se as coisas vão bem ou se as coisas vão mal. O adorador, ele na sua essência, ele busca forças para que possa adorar a Deus, porque quando você, vou falar você por experiência própria, você pode ter a sua experiência própria. Quando você vai para a casa de Deus, cultuar a Deus, e você vai com o seu coração aberto, você vai com a sua alma transbordando de gozo, de alegria, e você se expõe diante de Deus, chora, levanta a mão, dá aleluia, dá glórias ao nome do Senhor. Quem sai de lá bem é você sai de lá leve, você sai de lá como se fosse flutuando, e você fala, que culto bom. Por quê? Porque você se abriu para Deus. O maior beneficiado na adoração é o adorador. O adorador é que se beneficia. A adoração faz bem para nós. Faz bem para nós. Não é Deus que sofre de carência de adoração. É nós que precisamos de adorar a Deus. E quando nós o adoramos, olha, isso aí para nós é um alívio que a gente carrega na alma. Por isso que é importante a gente sempre ter isso em mente, porque não adianta você ir para um local ou para outro atrás de uma adoração, se você não for essa essência, se você não tiver essa essência do adorador. É essa essência que vai te conduzir nesse caminho de busca a Deus com excelência. Então lembra, Deus não procura adoração, Deus procura adorador. São esses que o Pai procura para que esteja com Ele. Dito isto, nós vamos aqui para o culto pentecostal, liberdade e reverência. Bom, a gente tem que saber diferenciar cultos. Existe o culto pentecostal, genuíno. Existe o culto neopentecostal, onde já misturou uma opção de coisa dentro do pentecostalismo. Existe o culto também que, entre aspas, é pentecostal só de nome, de liturgia, não tem nada de pentecostal. Então a gente tem que saber diferenciar. O culto pentecostal é um culto onde a presença de Deus flui. Um culto pentecostal é um culto onde a manifestação da presença de Deus é coerente, de maneira coerente. Um culto pentecostal é um culto onde todo o ambiente é tomado pela presença de Deus, sem sensacionalismo de pregador, sem performance de quem está conduzindo, sem forçação de barra das pessoas que estão na frente, que hoje eles querem forçar a gente a fazer tudo o que eles querem e ainda alegam muitas das vezes que a igreja é fria, a igreja é fraca, porque eles querem fazer da igreja uma marionete nas mãos deles, querem fazer uma massa de manobra, e tantas coisas que se perdeu o rumo, e acabou que aquela essência, onde todos sentiam a presença de Deus, ela foi embora, e o entretenimento tomou conta do ambiente, e o que danificou muito. Nós perdemos o conteúdo da oração, automaticamente, junto com o conteúdo da oração, foi-se embora o conteúdo da unção, e nós ficamos praticamente congelados, tentando entreter o povo, e entretenimento, uma hora, cansa também. Se não cansasse, nós viveríamos num circo, porque a verdade é que nós precisamos estarmos bem conosco mesmo, para que as coisas aconteçam de modo natural. A gente precisa buscar a Deus, a gente precisa estar em contato legítimo, uma comunhão legítima com Deus, para que as coisas possam fluir de modo naturalmente. Caso contrário, não adianta forçar a barra, porque você pode de repente enganar um ou outro, mas não enganará a maioria. Então o culto neopentecostal, ele acabou fazendo muita confusão, e as pessoas o denominam como pentecostal porque não sabe diferenciar esse outro grupo, esse grupo mais novo, que é o grupo dos neopentecostais.
pentecostais. Então, o culto pentecostal é um culto onde há liberdade e não há libertinagem. Liberdade e não há libertinagem. E é um culto onde há reverência, porque onde, na verdade, há a presença de Deus, há reverência, porque a presença de Deus te traz isso. Automaticamente, se Deus estiver presente, o temor cai sobre nós. A reverência cai sobre nós. A nossa carne treme diante da presença de Deus. Mas é o que muitas das vezes está nos faltando. E nós precisamos voltarmos e cairmos de joelhos na presença de Deus incessantemente. Então vamos aqui, a flexibilização cristã, né? A religião cristã, flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias, ou seja, não há uma norma litúrgica, não há uma regra estabelecida. Você vai fazer a sua liturgia de maneira coerente, que esteja, na verdade, tudo conduzindo e caminhando para a glória e adoração a Deus. Culto é quando a gente celebra a divindade, quando a gente, na verdade, temos aí um retorno para aquilo que é divino. Por isso que quando o autor coloca aqui esse sinônimo de adoração, quando a gente começa a falar muito de uma personagem humana, na verdade nós estamos começando a cultuar essa personalidade. O culto somente a Deus, só a Deus nós daremos culto, só a Deus nós adoraremos. Isso aí nós temos que ser monoteístas e só para Deus, toda a honra, toda a glória para esse Deus. O 3 diz a reverência no culto. Bom, o autor aqui que é o Ezequias, deixa eu achar o nome dele aqui mais, Ezequias Soares, um excelente exegeta, quem já leu livros dele aí, eu tenho alguns livros dele, ele é excelente exegeta e muito bom na área apologética. Ele fala aqui que se alguém duvidasse que o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrar na casa de Deus. Na verdade, eu acho até vergonhoso ter uma plaquinha nas igrejas: desliga o celular. Porque eu acho que, salvo algum momento especial de extrema urgência, deveria ficar ligado. Mas, caso contrário, eu acho que o celular deveria, nesse período de culto, estar fora de ação para nós nos concentrarmos com Deus. Porque hoje você vê as pessoas atendendo o celular no culto, você vê as pessoas cortando unha no culto, eu já vi. Você vê as pessoas olhando as redes sociais no momento do culto. E tudo isso também tem uma lógica. Por quê? Por causa da ausência da presença de Deus, nós desconectamos mentalmente, damos um clique no controle remoto da nossa mente e saímos do ambiente do culto. A culpa também é de quem? A culpa também é nossa, que não conseguimos conectar as pessoas com o ambiente. Ou seja, as pessoas entraram na igreja, mas não entraram no culto. As pessoas estão na igreja, mas não estão no culto. Então, cabe a quem está na frente ali, debaixo de uma direção espiritual, de uma direção do Espírito Santo, trazer essas pessoas com a ajuda de Deus para o culto, para cultuar a Deus. E quando nós não conseguimos isso, as pessoas vão distrair mesmo. Hoje elas têm o celular para se distrair. Hoje a distraição é muito maior do que antigamente, quando não tinha o celular. Então, para a gente não crucificar quem fica com o celular, então vamos ponderar e fazer dessa via, não uma via única, mas uma via de mão dupla. Não vamos fazer uma ligação unilateral, que só tem culpa quem está com o celular aberto. Não, vamos fazer isso aí bilateral. Parte também do ambiente que às vezes não está proporcionando aquela conexão com Deus que as pessoas
procurariam ali na igreja, e às vezes você vê muitas bobagens sendo ditas do púlpito, muitos momentos irrelevantes, coisas de pessoas vazias que não tem nada para falar e acabam falando coisas que desvirtuam o caminho do culto e as pessoas preferem realmente conectar o telefone. Mas a hora que isso mudar, que Deus se manifestar, que o culto for totalmente centrado em Deus e o homem não estiver mais no centro, as coisas vão começar a mudar. Então vamos trazer esse ambiente espiritual de fervor, de efervescência interna, onde atinge todos no grupo da igreja, que nós vamos ver que muita coisa vai mudar também. É que nós perdemos essa tônica, a tônica da presença de Deus. O 2 diz, o centro do culto pentecostal, o centro da nossa adoração. Bom, o centro da nossa adoração é Deus, né? É Deus. Nós não somos montanista, como o autor fala aqui. Montano, eu quero até ler para vocês aqui a respeito de Montano. O montanismo foi um movimento de natureza carismática ou entusiástica, o primeiro da história da igreja, surgindo na Frígia, Ásia Menor, pouco depois da metade do século II. Seus líderes eram Montano, um cristão que alegava ser um instrumento do Paráclito, ou seja, do Espírito Santo, e duas profetisas, Priscila e Maximila. Denominado Nova Profecia por seus adeptos, o movimento visava preparar o caminho para a iminente volta de Cristo e o milênio. A igreja devia ter uma vida moral rigorosa e sofrer o martírio. Segundo Montano, por entenderem que eram dirigidos diretamente pelo Espírito, os montanistas se inclinavam a desprezar a igreja institucional, atraindo a oposição dos seus líderes. Sob pressão intensa, o movimento sobreviveu no norte da Frígia até o século V sobreviveu no norte da África até o século V e na Frígia até o século VI. Esse aqui é o Montano aí com suas duas profetias. Eu estou lendo esse livro aqui, Teologia Histórica. É uma coleção aí de teologia brasileira que eu até indico para quem se interessar. Tá bom? Então eles sugeriram que nós somos montanistas porque falamos muito no Espírito Santo e pouco em Jesus. Isso é o que não é, na verdade, uma verdade, né? Até porque, se o Deus habita conosco hoje, está lá em Efésios capítulo 2, versículo 22, Deus habita em nós na pessoa do Espírito. Então, o Espírito é hoje a essência de Deus que está em nós e que nos leva a essa adoração, que nos leva a esse culto. O Espírito, como disse Jesus, ele glorifica Cristo. E o papel dele na nossa vida é justamente essa: glorificar o nome de Cristo através das nossas vidas, da sua instrumentalidade. Um culto vibrante no poder do Espírito. Não tem coisa melhor, pessoal, não tem coisa melhor do que você ser tomado por Deus. Quem sabe nessa manhã de aula ou na noite, não sei quando a sua aula será ministrada, o Espírito possa te tomar de ímpeto e você ter uma aula efusiva, uma aula onde o Espírito Santo domine todo o ambiente e faça daquele momento ali um momento único, que todos sintam a presença do Espírito Santo em nós. Isso é um culto vibrante, isso é um culto onde o Espírito faz vibrar as cordas das nossas almas. Que Deus nos traga de volta esses cultos aonde que com sede e com fervor todos cantam e adoram a Deus. Hoje você pode ver que quando se fala em cantar, não vou generalizar, né? Porque eu já fui em igrejas e vi que o povo canta com uma gana, com uma sede. Mas tem igrejas hoje que você fala, vamos nos colocar de pé, se tiver 100 pessoas, 50 fica e 50 não fica. Existe também essa divisão e isso também acaba atrapalhando muito a adoração a Deus. Todo esse ambiente ele só será mudado com a presença
do Espírito Santo em nosso meio. É Ele que faz a obra, não sou eu que faço a obra, não é o pastor que faz a obra, não é a irmã ou o irmão do círculo de oração, da vigília que faz a obra. Quem faz essa obra da sede por Deus é o Espírito Santo. Disse Abacuque no capítulo 3, no versículo 2, aviva, ó Senhor, a tua obra. A obra é dele, é Ele que aviva, nós devemos estar como instrumento dele para que isso seja efetuado. Mas o nosso papel é orar e é buscar a Deus. É como se nós plantássemos e regássemos, mas o crescimento vem de Deus. Só que se nós não plantarmos, ou se plantarmos e não regarmos, o crescimento não vem. Então eu preciso plantar, eu preciso regar, eu preciso cuidar. E o crescimento aí Deus vai fazer a parte dele. Não adianta a gente tentar forçar Deus a fazer aquilo que a gente mesmo não quer fazer. Uma certa feita, um jovem chegou até o evangelista Charles Finney, o grande evangelista inglês do século XIX, e perguntou para ele assim: Charles Finney, eu preciso acordar de madrugada para orar e peço a você que, por gentileza, por favor, ore para que eu possa levantar pela madrugada para buscar a Deus em oração. Charles Finney olhou para o moço e falou assim: sob uma condição, eu vou passar a orar por você. E o rapaz perguntou ao pastor Finney, qual a condição? Ele disse: se você se propor a colocar uma perna para fora da cama, eu vou orar pela outra. Ou seja, ele tinha que ter a parte dele, não adianta orar se ele não queria, se ele não fizesse nada. Então, se você se propor a botar uma perna para fora da cama, eu oro pela outra e digo que Deus vai se encarregar de jogar a sua outra perna para o chão. É assim que acontece, às vezes a gente acha que Deus vai fazer tudo e não é. Joga uma perna que Deus empurra a outra para você, para nós, para eu, para a gente cairmos de joelho no pé de Deus, aos pés de Deus. Então, característica pentecostal. Característica pentecostal, né? Que é a liturgia dos cultos que cantava de oração, de cântico, né? Constava de oração, de cântico, de louvor, parte da adoração, desde os tempos antes do século até a consumação do século. Aquele culto gostoso, aquele culto onde você se entusiasma, sai de lá entusiasmado com a presença de Deus. É importante a gente resgatar esse genuíno culto pentecostais, com sinais, com fervor, com maravilhas, com prodígios. É isso que Deus espera de nós. Deus não mudou, quem mudou fomos nós mesmos, infelizmente. Tópico 3, como se expressa liturgias da nossa igreja. Nossa reunião de adoração. Nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Ou seja, quaisquer, de modo que aqueles que comungam com a gente, que tenham fé com a gente, ou então daquele que foi ali, fez uma campanha, foi num culto, recebeu uma bênção e ele quer chegar lá e ter a oportunidade para falar e contar o seu testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Então é um culto onde há uma participação de um todo, né, com cântico, com louvor, com oração, com adoração, com saudações, onde muitas delas nós somos abençoados pela palavra e pelo feito de Deus na vida de quem está ali dando o testemunho. Culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações dos cultos do apóstolo mencionam em 1 Coríntios são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmos, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Só não deve ter irreverência. Só não deve ter chocarrice. Só não deve ter a falta de temor no ambiente. Mas essas outras coisas, nós devemos tê-las. E que Deus nos conceda e nos restitua tudo aquilo que perdemos por falta de desconectarmos a nossa tomada da tomada de Jeová. E aí nós estamos vivendo aí um período de carga, de densidade muito baixa no nível espiritual
infelizmente, dos nossos púlpitos. E para nós concluirmos aqui, o que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Bom, não é essa a preocupação, cada um tem a sua metodologia, a sua liturgia. O que não deve faltar é a presença do Espírito Santo, a unção do Espírito, a capacidade do Espírito, a palavra ministrada no poder do Espírito, que quebra o jugo, que rebenta as correntes, que abre os ferrolhos. É a palavra que espedaça a penha, mas que não esmaga o pavio que fumega e não quebra a cana que já está quebrada. No demais, a palavra ela vai restaurar as nossas vidas quando ela vier no poder do Espírito Santo. Que Deus nos dê cultos e nos traga de volta, que nós voltemos às práticas da adoração genuína e da oração verdadeira, daquela oração dos joelhos que se marcavam, dos joelhos que se calejavam, dos joelhos que tinham disposição para dobrar, mas não tinha hora para levantar. Que Deus preserve-nos e nos traga de volta isso, ou que nós nos voltemos para Deus para termos isso de volta. Amém? Então fica aí esse resumo dessa aula 7, que Deus abençoe a sua vida, que Deus te use poderosamente na sua aula, que seja uma dinamite na mão de Deus. Oh glória, que Deus possa te dar uma aula sobrenatural. Amém? Então, já estou deixando aqui o meu abraço e desejo a você tudo de bom, desejo a você que a sua aula seja a aula. Busque a Deus, ore a Deus, jejue, se consagra, porque Deus tem muito a fazer por sua vida. Professor de escola dominical. Beijo no seu coração, eu tô indo embora.